Pessoal, uma boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um encontro nosso do Centro Espírita Bezerra de Menezes, esse encontro já de toda segunda-feira, cada segunda-feira com suas características, hoje com aquela chuva, da outra vez, bom, não foi o carnaval, então cada segunda é um caso diferente. Mas hoje nós temos a nossa querida Vívia Machado, que ela é muito cotada, todo mundo gosta muito das palestras da Vívia. Então, como ela vai falar de Jesus, eu busquei uma mensagem nesse livrinho, Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli, muito singelo, mas que fala de Jesus. Diz assim: Jesus nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua, falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Então, com essas lembranças, né, do nosso Mestre Jesus, nós vamos fazer a nossa prece para iniciar o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos queridos, a doutor Bezerra de Menezes, toda a sua equipe, os diretores desse trabalho, agradecer a nossa casa que está lá, certamente também repercutindo, né, como os espíritos já disseram, esse trabalho, aos nossos queridos amigos espirituais, aos nossos familiares, enfim, cada um aqui nos seus lares, não é? Os nossos familiares, todos aqui juntos, nós agradecemos a Jesus essa oportunidade de que, num determinado momento da nossa jornada, num dia de trabalho, às vezes tão intenso, nós escolhemos parar no momento em que tanta cidade, tantas atribulações, e a gente está aqui, graças a Deus, para falar de Jesus. Então, nós só temos que agradecer e enviar todas essas vibrações amorosas lá para a nossa comunidade, lá do Andaraí, esperando que os amigos espirituais, como certamente estão, nessa ajuda com eles nesses momentos, às vezes difíceis, de chuva. Que Jesus esteja sempre, sempre ao lado deles. Então, nós estamos aqui, graças a Deus, com a nossa Vivian, que vai falar hoje sobre a atualidade de Jesus. Meu Deus, nunca foi tão necessário, né? Outro dia eu estava pensando nisso, o Evangelho de Jesus, meu Deus, como é necessário nesse nosso mundo de hoje, né? Todo aquele código moral que ele deixou, aquele código de amor que ele deixa, né? Que ele deixou para nós, como é importantíssimo nesse mundo de hoje, né? Necessário. Então, estamos aqui com a nossa Vivian, deixa eu colocar você aqui, Vivian. Nádia, agora você, vou remover. Então, Vivian, tem a palavra. Boa noite, pessoal querido. É uma alegria imensa estar novamente aqui com os amigos do Bezerra de Menezes do Andaraí, uma casa tão rica de frutos de amor que semeia pelo Rio e por outros locais também. Eu, como acolhida do coração, estou aqui, lá de Minas, aqui no Rio, e acolhida por essa casa mais do que octogenária, que eu tenho muito, muito carinho.
E nós sempre, quando estamos aqui conversando, refletindo, acompanhando, pensamos nos temas que são propostos e no direcionamento daquilo que nós vamos pensar, refletir. Primeiro ponto em relação a isso é que tudo o que vier para nós de conhecimento, ou que vier, ou que nós buscamos de conhecimento, tudo, que isso possa de algum modo entrar nos nossos sentimentos para que nós nos conheçamos e transformemos pouco a pouco o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós falamos, como nós agimos e como nós somos, nos tornando essa nova criatura em Cristo. Porque a nossa grande questão não tem sido de inteligência por si só. Tem um livro que eu adoro que se chama Momentos com Chico Xavier, do Adelino da Silveira. E ele conta, em determinado momento, que Xavier dizia que tudo que Jesus fez, falou, viveu entre nós, em especial o Sermão do Monte, mas tudo, ele nos direcionou para essa transformação do sentimento. E não necessariamente para a iluminação simplesmente da inteligência, mas sim do sentimento com a razão. Porque aqueles que caem pela inteligência, como tem sido ao longo das eras, sequer se sentem caídos. E aqueles que caem pelo coração, pelos erros naturais do aprendizado, pela própria queda, já se sentem encorajados para transformar, porque já vem o princípio do remorso, da reflexão, da dor que nós infligimos no outro, que de certo modo já começa em nós, porque o que nós geramos no outro, nós geramos em nós. Então, quando é pelo coração, nós já estamos nessa sementeira frutificando esse ser que nós viemos para nos transformarmos, o ser programado no sentido de evolução do princípio inteligente para que nós sejamos um dia tal qual Jesus. Então, essa introdução é para que a gente sempre lembre que há múltiplas possibilidades de se compreender um tema, mas seja qual for a possibilidade que chegue até nós ou que nós buscamos pelo conhecimento, pelo aprendizado, que nós consigamos transformar isso analisando os nossos sentimentos, as nossas vidas, os nossos entes amados, aqueles que nós temos facilidade, aqueles que nós temos dificuldade, e como nós podemos mudar para viver tal como Jesus. E aí, entrando no tema, que eu acho um tema riquíssimo, né? A atualidade de Jesus. É interessante, talvez alguns possam até nos perguntar assim, mas será que Jesus é atual? Ou por que não seria Jesus atual? E eu também lembro de Chico Xavier, porque aqueles que conviveram com ele, alguns costumavam dizer que ao longo dos anos chegavam lá em Minas, ainda mais uma cidade pequena, tanto Pedro Leopoldo quanto Uberaba, cresce exponencialmente, mas não era tão grande. As pessoas chegavam a ele querendo saber as novidades, né? Qual que era a novidade do vizinho, da fulano, do outro que mudou, o outro casou, o outro separou. Então, quais são as novidades, né? E o Chico estava lá, ele poderia dizer. Mas ele humildemente dizia: a novidade, meu filho ou minha filha, a novidade é o Evangelho de Jesus. E aí a gente entra nas possibilidades de nós analisarmos essa perspectiva do que é ser atual, o Evangelho do Cristo. Num primeiro ponto, a gente pensa: existe uma atualidade de Jesus para os nossos corações em termos da presença dele em nós, na nossa vida, tanto para aqueles que acreditam, que o conhecem, que o buscam, quanto para aqueles que ainda não, que, pelo contrário, são até mesmo adversários do caminho do bem no mundo, seja encarnados ou desencarnados. Então, como é essa presença? Por que ele seria atual? Ou por que nós que acreditamos e que buscamos viver a nossa vida em companhia de Jesus, lado a lado, nos transformando com ele, por que que para nós essa figura é tão importante? E aí a gente precisa fazer algumas delimitações. Primeiro, para construir cada vez mais uma forma sólida do nosso sentimento, para que a gente consiga passar pelo mar da vida. Então, esse barquinho que a gente tem aqui temporariamente, que é o corpo, ou as situações que nós nos encontramos, uns no Rio, outros em Minas, outros na Paraíba, outros
no Japão, na China. Então a gente está temporariamente nessa situação que Deus nos plantou. Mas essa situação que nós nos encontramos é a melhor situação que nós poderíamos ter para desenvolver as nossas potencialidades, as nossas virtudes, através da vontade e do nosso esforço pessoal. Mas nós vamos sós? Será que aquela frase que a gente escuta muito, a pessoa nasce sozinha e morre sozinha, será que é verdade mesmo? Porque o amor não rege tudo, não rege a existência em si, os vínculos. Quando nós perdemos alguém, no sentido da passagem, a pessoa pegou o ticket de volta antes de nós, ela pegou o trem de volta antes de nós e desencarnou. Em muitos momentos a gente pode sentir esse desamparo do afeto que físico que se distancia por um tempo. Mas será que a gente já parou para pensar o quanto Deus também foi grandioso nessas reconexões de amor que ele permitiu? Por um tempo que for que nós tenhamos esses entes amados aqui na Terra, a perspectiva vai mudando à medida em que nós ampliamos o nosso sentimento para perceber que tudo o que existe está permeado, imerso, imbricado junto com o amor de Deus em nossas vidas. E isso é a constante atualidade de Jesus. Jesus era atual no princípio da existência desse planeta, continuou sendo atual até o desenvolvimento dos primeiros seres, do desenvolvimento da vida mineral, vegetal, animal, hominal. Todo esse desenvolvimento ele continuou sendo atual, passou sendo atual no período em que esteve entre nós encarnado e continua no sentido da presença dele em nossas vidas. Isso é tão forte que me faz lembrar um conto do Humberto de Campos, que eu também gosto muito, que está lá no Antologia Mediúnica do Natal. Se chama O Natal do Apóstolo, em que Humberto de Campos vai narrando para nós a desencarnação do apóstolo Pedro. Já naquele momento, um senhorzinho de pouco mais dos seus 80 anos, realmente um apóstolo, um enviado. Não mais alguém que se misturava com a multidão, que se empolgava com a notícia de Jesus, mas nas horas da prova temia, não mais alguém que também era o discípulo do acerto, do erro, caminhando, mas alguém que se sentia como um enviado, que ele poderia, tal como Paulo, se deixar gastar e padecer pelos outros, pelo amor que faz com que nós nos transformemos. Então Pedro estava nesse estágio. Só que chegou o momento em que ele é condenado e, como nós sabemos, vai ser crucificado. Ele não aceita esse tipo de martírio e é então crucificado de cabeça para baixo, em Roma. E aí Humberto de Campos vai narrando para a gente aquele cenário lindo das pessoas se comovendo, porque enquanto ele passava, elas sentiam a autoridade moral de Pedro, no sentido do amor. Ele tinha um halo de amor enquanto caminhava. Aqueles que eram gratos por esse carinho beijavam suas mãos, agradeciam. Outros que sequer o conheciam já sentiam essa emoção próximo de alguém que sabia viver e se transformava pouco a pouco para então viver conforme as leis divinas. Mas tinha um soldado romano em especial que não conseguia sentir nada disso. Não é que não existia a evolução moral de Pedro ou o contato dele com o bem, a vontade, a força íntima do seu coração para que ele vivesse o bem. Ele era alguém que buscava isso, porque seguia Jesus. Mas nem todos ao seu redor conseguiam sentir isso, porque é necessário uma sintonia. E existia então um dos soldados romanos responsável para guiá-lo até o martírio, que não o respeitava de modo algum. Se chamava Sertório Aniceto. Ele não tinha o respeito por Pedro e começou a humilhá-lo verbalmente e chegou até a jogar em Pedro uma pedra que veio a machucar o seu rosto e tudo. Começou a agredi-lo fisicamente. Mas e Pedro? Pedro estava num ambiente espiritual, enquanto ele caminhava refletindo sobre a sua vida e observando todas aquelas construções de uma cidade rica, ele estava lembrando da Galileia, dos momentos em que esteve junto a Jesus, em que esteve junto aos discípulos, como ele caminhou, as suas dúvidas que foram cada vez mais sendo fortalecidas à medida em que ele vivia e passava as provas. Então ele estava em outro ambiente espiritual e não chegou a sequer
a sentir essas ofensas desse soldado romano. Não se sentia ofendido por esse soldado romano. No momento sublime, então, ele desencarna, sentindo aquela saudade enorme de Jesus e vem ter com ele, o encontra. E Jesus guia como se ele carregasse a mais frágil e amada e doce das crianças, esse espírito do nosso querido Pedro. E aí Humberto de Campos narra que ele leva Pedro para um ambiente espiritual. Aqui a gente pode especular que fosse uma colônia mais evoluída, enfim. Fato é que ele vai para um ambiente espiritual, o que faz muito sentido considerando a sua trajetória, que nós tão bem conhecemos pelos evangelhos, mas também por Paulo e Estevão. Ele é levado, Jesus apresenta para ele aqueles locais e tudo. E eles passam um certo período lá, um curto período lá. De repente, Jesus fala: Pedro, pode ficar aqui o tempo que você quiser. Desfrute dos amigos, do conhecimento, dos estudos, mas eu preciso ir. Aí Pedro se levanta, né? Fala: Senhor, para onde que o senhor está indo? Aí Jesus aponta um ponto, uma região no infinito do universo em trevas e diz assim para Pedro: Olha, enquanto existir uma lágrima, uma dor na terra, eu não descansarei. Aí Pedro faz o quê? Ele se levanta e fala: Eu também não, Senhor, vou contigo. E os dois vêm para cá. Aí eles vão no exato momento em que os cristãos, parte dos cristãos da primeira era, estavam escondidos, né? Fazendo seus cultos nas catacumbas, onde seria possível se reunirem. E também uma certa proteção das perseguições, mas sem medo de sofrê-las também. Eles lá estavam entoando cantos de louvor, de reflexão, no que dizia respeito ao dia que começou a se comemorar o nascimento de Jesus na terra. Emocionados, mas de repente Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, alguém te chama. Aí Pedro abre a sua percepção e olha aquele mesmo soldado que não o respeitou no dia do martírio, o Aniceto, aquele mesmo soldado que o agrediu, que enviou a pedra física, agrediu com palavras e o agrediu fisicamente mesmo. Aquele mesmo soldado estava entre os cristãos, sofrendo, com dor e com seu filhinho nos braços. Quando ele assim o fazia, na sua mente, no seu coração, esse soldado pedia perdão por ter agido como agiu e pedia ajuda. Pedro, na mesma hora, já doou as suas capacidades espirituais para auxiliar aquele que começava a trajetória de sua iluminação. E auxiliou para que o filhinho do soldado melhorasse, e ele também, de posse dessa fé, dessa esperança no seu coração, começasse a reconduzir esse caminho interno, que há pouco tempo fez com que ele agredisse as pessoas ou usasse mal a autoridade que tinha no mundo. E assim, naquela simbologia do dia que marcava o nascimento de Jesus na Terra, essa história está relacionada, então, para que a gente perceba a atualidade de Jesus constante. É uma eternidade de Jesus. Como? Conosco. Essa é a primeira perspectiva que nós vamos refletir. Jesus está conosco na nossa caminhada evolutiva constantemente. Não só ele. Aqueles que começam a se iluminar cada vez mais também se sentem na alegria de pedir para auxiliar os que ainda estão por detrás, os que ainda estão um pouco mais atrasados. É o que Paulo registra na sua carta aos Romanos, quando ele diz que se sentia devedor de gregos e bárbaros, dando a entender de sábios e de ignorantes, de gregos e bárbaros e de sábios e ignorantes. E Emmanuel comenta esse texto no livro Levantar e Seguir, é muito curioso, que Emmanuel faz a gente refletir sempre, né? Que ele diz assim: mas a gente sabe que Paulo, depois que ele tem um encontro com Jesus, começa a sua caminhada evolutiva e ele abre mão do seu cargo no Sinédrio, ele abre mão do que ele recebia, tanto do cargo quanto do seu pai, as rendas do seu pai, e vai viver como simples tecelão.
ganhando o pão de cada dia, literalmente. Ele ganhava para o próprio dia. Então, como é que Paulo seria devedor de nós, de quem quer que seja, né? Mas aí entra a riqueza de nós percebermos esse caminho do amor. É aquilo que Jesus diz que quanto mais nós damos, mais nós temos. É uma perspectiva na evolução do ser espiritual. À medida em que Paulo transformava a si mesmo, e cada vez mais que ele se transformava a si mesmo, ele percebia que Jesus estava sempre com ele, que ele não estava ao desamparo, que ele tinha essa grandeza da constante recompensa de Deus no seu caminho, e aí ele olhava para o resto das pessoas em geral, que o maltratavam, que negavam, que perseguiam. E isso fazia com que ele falasse: Ah, então agora eu que evoluí, não quero nem saber desse povo mais não. Eles que evoluam por eles mesmos, é cada um por si. Não, a lógica é outra. E isso é maravilhoso de nós percebermos, porque para nós, dentro do Espiritismo, não cabe mais aquela percepção, não, essa é minha última reencarnação na Terra. Ou no país XYZ, na cidade, não quero voltar mais. Então, se nós assim pensamos, convém uma reflexão no nosso modelo tanto de Jesus, quanto dos apóstolos, quanto dos discípulos, em especial da primeira era. Mas aqueles que depois continuaram a iluminar o mundo também, na época medieval, como São Francisco de Assis, como Santa Teresa d'Ávila, na época moderna que nós temos a grandiosidade de outros que são tidos como santos, no sentido de viver a sua vida em harmonia com as leis divinas. Para nós é isso. Eles souberam ajustar o seu querer com o querer divino. E à medida em que fizeram isso, não desistiram do mundo. Pelo contrário, amaram mais ainda o mundo. É a mesma coisa de Jesus, como a gente vê lá em João, que é lindo, quando ele registra no momento em que Jesus está com os discípulos que, tendo-os amado, amou-os até o fim, ou seja, continuadamente e para sempre. Ou como Mateus registra, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse primeiro ponto é que Jesus é atual e continuará sendo atual. E nós? Aí vem uma perspectiva, já que ele é atual em termos de auxílio a nós, de presença em nossa vida, de orientação, de nunca desistir, impossível, mas de constante trabalho conosco, aí vem a nossa contribuição, porque existe uma necessidade de uma comunhão, uma conjugação de esforços. Não é assim no mundo? Geralmente, quando nós nos predispomos a algo, a gente sente que quando nós nos predispomos a transformar, nos engajamos mais num projeto, as pessoas ao nosso redor, que às vezes talvez não acreditassem tanto em nós, percebem o nosso esforço e começam a nos auxiliar depois de um tempo naquele esforço. Então a gente vai criando uma rede de apoio à medida em que nós também nos esforçamos. É assim no mundo e é mais ainda assim no plano espiritual. Porque nós estamos sempre ao amparo divino. Por isso que aquela frase que eu falei no início, que a gente escuta muito por aqui, que a gente nasce só, morre só, não é tão verdade assim. É muito bacana porque o Evangelho de Jesus, gente, ele faz com que a gente desconstrua tudo o que é, às vezes, comum no mundo. Não que não seja importante, mas sabe isso que carrega um pezinho do desânimo, da tristeza, do desamparo, do pessimismo? Tudo isso com Jesus a gente vai transformando. Ou outra frase que se costuma dizer que descer todo santo, pelo menos lá em Minas, né? Descer todo santo ajuda. Para nós faz o menor sentido. Aqueles que querem o nosso bem, eles nos ajudam a levantar com humildade, porque eles não nos puxam de cima, eles se rebaixam até o nosso estágio espiritual até omitem a luz que já tem, para que nós não nos sintamos ofendidos e tenhamos a coragem, porque o amor nos encoraja, tenhamos a coragem de caminhar com eles. É aquela história de São Francisco de Assis, muito conhecida, fazendo jejum, era um dos rituais da igreja e tudo. Todos ali os irmãozinhos franciscanos fazendo jejum. Mas chegou um determinado momento que o frei não deu conta e começou a chorar, ele estava morrendo de fome. Francisco faz o quê? Ele vai com ele, faz lá a comidinha, imaginemos nós, faz ali uma canjinha de galinha, alguma coisa assim. Se Francisco já não tivesse essa iluminação do amor, ele faria o quê? Ele faria a comida, falaria com o Frei: Olha, meu amigo, eu cozinhei para você, pode comer, eu faço companhia.
mas manteria uma certa superioridade, porque eu vou manter o meu jejum. Não, ele come com ele. Ele come com ele. Você não deu conta dessa vez de um preceito do mundo? Tá tudo bem, vamos juntos. A gente vai com esse mesmo amor nos sentindo encorajados a quê? A vencer o mundo de fora, etc. Não. Primeiro, a olhar para dentro de nós. E esse é um grande desafio, porque dói, requer esforço, requer humildade, originalidade, de olhar para as nossas imperfeições, nos sentir amados, apesar ou inclusive com essas imperfeições, e com esse amor caminhar. É por isso que Jesus vai continuar sendo atual na nossa evolução, porque ele é para nós, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Ou a famosa questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o roteiro da nossa evolução espiritual. Nós já caminhamos para sentir isso, enquanto a gente está aqui, reencarnados, fazendo o nosso esforço. Mas é necessário que a gente analise a nossa postura. Se hoje nós já não estamos como adversários, mas vejam vocês, pode ser que a gente não esteja como adversário, assim, com a camisa do adversário, né? Não, sou cristão, frequento, no nosso caso, espíritas, frequento centro espírita, vou na reunião, frequento o passe, faço um trabalho voluntário e tal. Então a gente não tem a camisa do adversário, mas Jesus está conosco todo santo dia. Do momento que a gente vive. Não dá nem para falar do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, porque ele continua no momento que a gente dorme. Ou seja, era a nossa constante evolutiva. O que que isso significa? Que naqueles momentos que nós estamos na rua, na padaria, no trabalho, no trânsito, ele também nos acompanha. E se nós queremos acompanhá-lo, se ele é atual realmente para o nosso coração, a única luz que nós podemos acender é a nossa. Nesses exatos momentos de transformar uma palavra de pessimismo, a gente tenta trazer uma coisa sincera do nosso coração de otimismo, de esperança, sobretudo nos tempos atuais. Jesus sabia que muitos de nós que não vestimos mais a camisa dos adversários, mas que começamos também a ser multidão e discípulo, ou seja, nós sentimos emoção com Jesus, nós amamos a Jesus. Tudo que nós ouvimos sobre ele, que nós buscamos, a figura, nos emociona, porque é aquele que nos ama como nós somos ou deixamos de ser. Mas não só essa personalidade atual, Vivian, Jurema, Nádia, Pedro, Augusto, Cristina, não. Essa personalidade atual a gente só tem nessa reencarnação por alguns anos. Mas o espírito imortal que nós somos, ele já conhece e ama desde sempre. É muito forte isso para nós. Então, nós já somos aqueles que sentimos e buscamos cada vez mais sentir isso. Não somos adversários. Às vezes nos confundimos com a multidão, que é aquele pessoal que se anima com Jesus. Mas aí vem as provas. E quando vem as provas, e nos momentos atuais a gente tem que olhar para essas situações, vigiar realmente e orar mantendo a sintonia, isso como nos diz Marcos, por quê? Nosso sentimento pode nos enganar e nós vamos nos deixando levar por essas impressões de, nossa, como é que o mundo vai ficar? Como é que o país vai ficar? O partido XYZ, o lado tal ou o lado tal. É o que Jesus diz a Levi no livro Boa Nova. Levi, quem governa o mundo é Deus. Ou o que o próprio Jesus diz a Pilatos, né? Quando Pilatos começa a fazer questões, algumas Jesus responde, outras não. Pilatos então fala que você não sabe que eu tenho o poder de fazer o que eu quiser, te matar ou não e tudo. Jesus responde a ele daquela forma muito sutil. O poder que ele tem é porque ele foi concedido. Se Jesus disse isso a Pilatos há tanto tempo, que dirá hoje, gente, em 2026, o poder que qualquer um de nós possa ter ou não ter é porque foi concedido. Aqui nos cabe, então, nós que realmente queremos sentir que Jesus é atual, sempre foi, é e continuará sendo para a nossa evolução. Nos cabe entregar para Ele o que nós não temos capacidade de gerir, transformando a nós com essas palavras, às vezes de pessimismo,
de separatividade, de falta de amor, seja para o que for, transformando isso com outra forma de pensar e de sentir. E quando isso ficar difícil, lembrar dele. Porque no sermão profético, ele nos diz que nós ouviríamos falar de guerra, de confusões, de dificuldades, de morte, de tudo aquilo que pode nos gerar medo. E ainda diz, isso é maravilhoso, que ele diz assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não o nosso. O nosso não. Para nós não existe eles e nós. Existe nós com Jesus, todos. Ah, mas o fulano, você viu na televisão que saiu, o outro fez aquilo, o outro destruiu a família, o outro. Vamos pegar o nomezinho, vamos fazer uma oração para todos. Para as vítimas, para os algozes, para nós é um só. E aí Jesus vai ser atual dentro de nós também. Não só permanecendo uma fala nossa para os outros, não só sendo algo que nós acreditamos sem buscarmos de viver. E isso é muito importante, que a gente olhe para o nosso interior nessa perspectiva, porque constantemente Jesus fazia, na sua trajetória na Terra, ele tinha contato com os adversários, aqueles que ainda não queriam nem achavam que precisavam de qualquer transformação. Ele tinha contato com a multidão, que ele alimentava conforme as necessidades, mas que ainda estava muito presa na matéria. E vira e mexe a gente cai nessa perspectiva da multidão, sobretudo quando as provas da vida surgem. Provas relacionadas à matéria, então ao nosso corpo, à doença, a entes queridos, à situação financeira. Essas provas primeiro, que são dadas para todo mundo que está reencarnado, não existe privilégio nas provas, pelo contrário, existe necessidade de transformação espiritual. Então, elas começam a ser para nós uma possibilidade de desenvolvimento da grandiosa virtude da humildade, reconhecendo, se Deus mandou para a família X, Y, Z, por que não mandar para a minha? Por que não mandar para mim? E se está vindo, então, significa que já tem uma possibilidade do meu coração ser digno dessa dor. Aí já entra a perspectiva do discípulo. O discípulo é aquele com o qual Jesus fecha a porta para conversar. Não porque os outros não possam e tudo, mas porque o bem não é violento. O bem aguarda a transformação aos pouquinhos, cuidando da flor, sem destruí-la. O bem não chega para a flor e fala: Bom, você não evoluiu, não cresceu o suficiente, vou cortar você, vem o próximo. Não. Bom, você tem mais necessidade de adubo. O outro ali com um adubo pequenininho já virou uma árvore frondosa. Você tem mais necessidade, vamos trabalhar mais e tudo. O bem percebe essas diferenças e eticamente vai ajudando o tempo de cada um. Nessa perspectiva de ajudar o tempo de cada um, entra a nossa caminhada evolutiva com Jesus, reconhecendo que nós nos esforçamos para não ser mais essa multidão que se empolga. E isso é tão tentador, porque talvez muitos de nós já ouvimos algo assim: Nossa, mas você não é espírita? E aí sua vida tá cheia desses problemas? Pensa bem, porque depois que você começou a frequentar aquele centro espírita, fulano adoeceu, você perdeu o emprego, ficou mais difícil tal coisa. A gente pode ouvir isso, tá tudo bem. Cada um é livre para falar aquilo que pensa ou que sente. Mas quando vier essas reflexões, que a gente procure o conselho uns dos outros, que nós já queremos essa caminhada, mas sobretudo de Jesus. Eu lembro aqui do caminho dos discípulos de Emaús, logo após a crucificação de Jesus, no capítulo 24 de Lucas, que é belíssimo, belíssimo, porque eles saem da crucificação, vão saindo de Jerusalém com destino a Emaús, com o coração desalentado. Isso é um pouco como o que acontece conosco em alguns momentos dessas dificuldades da vida que todos nós passamos. Mas Jesus, o peregrino, já acompanhava a eles. Então tem um ponto muito diferencial do que eles diziam. Porque nós vamos passar pelas dores e Deus não quer que nós sejamos rígido com a gente no sentido, não, eu não sinto nada porque eu sou espírita, pode mandar todas as provas possíveis, eu não choro quando o ente querido desencarnou, porque afinal de contas a reencarnação existe, ele está no plano espiritual. Isso tudo é razão, isso tudo é razão.
E aí a gente vai cair novamente, porque quando um ente querido desencarna, se não o nosso, mas de alguém que nós queremos bem, um companheiro da casa espírita, um colega de trabalho, o que a gente mais precisa é de um abraço. Não é de uma palestra dizendo que há várias colônias no plano espiritual e que ele deve estar bem lá e tal. Um abraço, é um acolhimento. Então a gente precisa ter essa perspectiva que os discípulos a caminho de Emaús conversavam com uma certa tristeza. Jesus tinha desencarnado. Eles amavam a Jesus. Como não sofrer? Como não sentir? Mas não era um sofrimento sem Jesus. Então Jesus acompanhava. Era um sofrimento de portas abertas do coração para que ele lá estivesse. E à medida em que nós fazemos assim, quem nunca, num auge do sofrimento ou preocupação, faz uma oração, às vezes aquela bem sentida, passa um tempo, dá aquela sensação de confiança, né? De respiro, de nova oportunidade. É Ele nos dizendo: sente, aprende a se conhecer, porque com as dores nós aprendemos a nos conhecer, tanto com as nossas dores, quanto com as dores dos outros. Nós precisamos entrar em contato com as dores dos outros. É algo, inclusive, que eu admiro assim profundamente, de todo o meu coração em todos esses que fazem o bem, especialmente Madre Teresa de Calcutá. Lendo biografias dela, pessoas que conviviam com ela, sempre me chama a atenção porque a nossa tendência é fugir do sofrimento. Inclusive quando as pessoas nos trazem sofrimento. Já repararam? Alguém vem falar: Nossa, hoje é aniversário de desencarnação de um filho, de um pai, de uma mãe. A nossa tendência, porque a gente não aprendeu a lidar com o sofrimento, é: Nossa, mas não pensa assim, não. Tem tanto tempo. Talvez você já possa superar e tudo. E o problema não é o que a gente diz. O problema é o que nós sentimos quando nós dizemos. Porque uma coisa é dizer com o mais profundo amor. Meu amigo, minha amiga, o que você precisar, eu tô aqui contigo. Essa saudade está doendo muito. Eu passei por isso ou não passei? Eu imagino que esteja doendo muito. Vamos dar uma volta? Dar uma volta na praia, eu te ajudo a pensar em outra coisa. É um convite à pessoa, dá ela pensar em outra coisa, relembrar, quer me contar como era a vida de vocês, a gente conversa junto. Isso é uma coisa dita com amor. A outra coisa é dizer sem amor, com ansiedade, porque a dor do outro nos incomoda. Ah, tá na hora de você superar, já tem tanto tempo. É sutil, mas cada um de nós vai saber no nosso coração. E por que que isso é essencial? Porque à medida em que nós lidamos com as dores, com as inquietações nossas e do mundo, nós nos tornamos mais humildes para perceber a igualdade que existe entre os seres, ou melhor, a semelhança que existe entre os seres, porque nós viemos da mesma origem divina. A diferença temporária de experiência carnal é conforme a necessidade de cada um, que só Deus sabe. O resto é a semelhança. E por isso que as dores nos ajudam nessa caminhada e nos ajudam muito a conhecer a nós mesmos, a pedir ajuda, a dar ajuda com a sinceridade do nosso coração, não para que o outro supere rápido e pare de nos dar trabalho e tal. Não, porque sabemos a alegria, como diz Jesus também, de servir a um amigo. Nós servimos a um amigo tanto na tristeza, estando com ele, como é a necessidade do outro e servimos ao amigo na alegria também, independentemente dos rótulos. E aí vem um momento propício para essas reflexões, já que nós estamos saindo de um período de carnaval. E o Espiritismo ele é tão rico, particularmente eu acho incrível, porque convida todos os corações, independentemente de dogmas ou de doutrinas, a refletir sobre sentimento e sobre pensamento. E qual criatura não tem sentimento? Todas nós temos. E aí a gente entra as questões dos rótulos, né? Os rótulos servem como convenções sociais para que a gente se desenvolva. A ordem existe, nós precisamos incentivá-la para um desenvolvimento social, mas nunca para nos distinguir enquanto seres humanos dignos do mesmo amor de Deus. Nesses momentos que nós passamos, é muito importante olharmos uns para os outros sem pretensão de sabermos ou de sermos mais, porque já conhecemos a atualidade de Jesus. É para nós tanto quanto é para todos os outros.
E às vezes a gente percebe isso, mas às vezes nós somos levados pela vida a perceber. Sobretudo quando somos ajudados por uma fonte que nós jamais imaginaríamos que poderia nos ajudar. Mas por que não? Por que uma pessoa que tem hábitos diferentes dos nossos não poderia ou nos ajudar ou ser ajudado por nós? Jesus é tão atual nos nossos corações e vai continuar sendo à medida em que a gente continue a evoluir, porque a evolução se dá em espiral. A perspectiva do que ele nos diz sobre o amor, do que ele exemplificou, do que ele viveu, nós temos hoje um certo ponto. À medida em que a gente continua vivendo e sinceramente nos dedicando para isso, a gente vai para um outro ponto. Mas às vezes o mesmo versículo, a mesma passagem, a gente volta àquela compreensão mais profundamente por conta das vivências, se forem bem aproveitadas. Sobretudo se nós conseguirmos cada vez mais incluir no nosso dia a dia o que é espiritual. Por isso que voltando para os discípulos de Emaús, na caminhada, enquanto eles se distanciavam um pouquinho do bem-estar que era estar com Jesus, porque ele havia desencarnado, então eles sofriam a perda de um ente amado, Jesus os acompanhava e foi lembrando a eles do que existia de bem, do que existia de amor. Em poucas palavras, mas depois eles até chegou a essa constatação de que era como se o coração deles ardesse em fogo, nessa perspectiva de que o amor é tudo que existe. Justamente por isso, quando eles chegam na hospedaria e Jesus parte o pão, eles se lembram ou eles conectam que aquele era o Cristo e Jesus não se torna mais o quê? Visível. Isso é muito simbólico para a gente. Porque nós ainda precisamos muito dessa perspectiva matéria, da presença ou do contato, para de algum modo satisfazer algo que também é material e que nós nos esforçamos muito para que não seja tão material quanto já foi um dia, para que esse nosso contato seja o mais sincero e profundo, verdadeiro do coração. Por isso que a gente louva nos montes, né? Como Jesus diz, a mulher samaritana. A gente eleva o nosso sentimento. E isso faz com que a gente perceba que a gente pode trocar a palavra atualidade de Jesus, a gente pode trocar a atualidade pela eternidade, pela constante presença de Jesus. Para nós, isso vai se tornando cada dia mais real, porque Ele está conosco e porque nós nos esforçamos para estar com Ele. Então há uma comunhão. Aí entra uma terceira perspectiva. Se é assim, então, de fora do Cristo conosco e de nós com eles, e para aqueles ao nosso redor? Como que, de algum modo, há uma percepção de que Jesus está em nossas vidas, inclusive sem que nós precisamos pregar ou usar palavras, porque comumente, né, normalmente não é inclusive o que toca o coração das pessoas, mas o exemplo da transformação. É o que Chico dizia que Jesus não pediu para a gente grandes feitos, de subir o Everest, de escalar grandes montanhas, de fazer coisas sobrenaturais. Até porque, se esse fosse o pedido, Deus seria injusto. Se ele tivesse nos enviado um ser para exemplificar as leis divinas e que tivesse, então, feito coisas inatingíveis ou nos orientado a fazer coisas sempre inatingíveis, ele estaria sendo injusto com aqueles que temporariamente não poderiam, por diversas questões físicas, materiais, etc. Mas tem algo que todos nós podemos, todos, indistintamente, que é a transformação pouco a pouco do sentimento. E as pessoas ao nosso redor perceberão a atualidade de Jesus quando identificarem em nós essa pequena transformação, porque ela toca, ela emociona. Quando alguém é grosseiro ou mais bravo ou de algum modo está passando por algo e responde de uma forma não muito boa. Mas em contrapartida, a pessoa que é agredida, se ela devolve com amor, isso comove qualquer coração. Me lembra até um caso esse é do Hilário, que está no livro Respostas da Vida. É riquíssimo relacionado à doce e querida Anália Franco, lá de São Paulo, porque ela era enfermeira de uma senhora que estava muito adoentada. Aí ela
ela chegava para essa senhora e falava assim: a senhora já está na hora de tomar o remédio, a senhora quer o remédio? Aí a senhora gritava, agredia, estava nervosa, estava doente, estava com dor. Aí a Anália pacientemente se resguardava, afastava do quarto, voltava, perguntava para ela: minha amiga, a senhora quer que eu leia umas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo para acalmar o seu coração? Aí que ela gritava mais ainda: que evangelho, que nada e tudo, vai embora daqui e tal. Aí passa um tempo, a doente pede para ela água. Aí ela vem trazendo água. Quando ela vai dar água para a senhora que estava doente, ela fala: essa água não tá boa, essa água não tá fresca, e joga a água na cara dela. Agora eu quero chá. Aí a Anália vai e pega o chá. Pacientemente, já era a quarta agressão. Pacientemente, mas vejam, não era uma paciência externa, porque alguém poderia estar vendo, porque estava sendo filmado, não, porque ela caminhava com Jesus, Jesus era atual para ela. Então ela pega o chazinho quente e entrega para a senhora que estava adoentada. A senhora se irrita porque não estava na temperatura que ela queria que estivesse. Joga o chá nela e ainda machuca com a colherzinha de chá, de tão nervosa que ela estava. Quando essa senhora adoentada machuca a Anália, ela vê a agressão e que ela está recebendo tanto amor que ela se desequilibra e começa a chorar. A água do amor entrou naquela pedra de dor. A água do exemplo, a água da bondade entrou naquela pedra de dor. Ela tinha necessidade do amor. A Anália Franco podia até estar correta. Ela não fez nada de errado, ela estava ali como uma enfermeira fazendo o dever dela e tudo, mas a outra tinha necessidade do amor. Quem está com Jesus percebe a necessidade do outro, ainda que isso signifique para o mundo ser humilhado, entre aspas. Porque quem está com Jesus não se sente humilhado, tem a alegria de servir ao Cristo. Então, quando essa senhora começa a chorar, ela diz para Anália e fala assim: Anália, é minha amiga. Se esse livro aí que você queria ler para mim era o Evangelho segundo o Espiritismo, te faz ser tão paciente a ponto de me aguentar, por favor, me leia umas palavras. E que alegria não é quando um ente querido, uma pessoa próxima a nós, uma pessoa que nós queremos que caminhe com Jesus tanto quanto nós caminhamos, nos diz: me apresenta um pouquinho desse Jesus que faz tão bem para você? Quem é? Por que que ele faz tão bem? A gente não vai virar para a pessoa e falar: "Ah, bom, ele faz tão bem porque lá no capítulo 2 de Mateus, lá no capítulo 6 de João, a gente não vai fazer isso. A gente vai falar o quê? Ah, ele faz tão bem porque ele é o meu melhor amigo. Ele conhece o meu coração e continua me amando mesmo assim, tanto quanto ele te ama. Você pode confiar suas dores, suas dificuldades, suas alegrias e mais. Ele não vai tirar seus problemas de forma mágica, ele não vai, de algum modo, inclusive porque isso seria julgar que você fosse incapaz. Não, ele confia tanto na sua capacidade de superar as suas dificuldades, tanto que ele te encoraja com amor a se conhecer e vencer as suas próprias dificuldades. Esse é o Jesus que pouco a pouco vai ser e continua sendo atual para nós, e que com o nosso exemplo possa ser atual para todos. É ele que estava no princípio regendo a evolução da nossa Terra e continua regendo a evolução tanto do planeta quanto do coração de cada um de nós que estamos aqui e daqueles que ainda não o conhecem. Que nós possamos ser a atualidade de Jesus no mundo. Ele nos acompanha e nós nos esforçamos dia a dia para acompanhá-lo. Para encerrar, eu queria ler para vocês uma fala de Emmanuel, que me emociona muito, está na introdução do livro A Caminho da Luz, quando ele vai trazendo essa representação da transformação do mundo, porque nós não estamos em Roma mais, nós não estamos na Galácia, naquela época em que Jesus esteve, depois Paulo e tantos outros, mas ele continua sendo atual. E diz Emmanuel assim para a gente: é ele, Jesus, quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência da Terra. No seu coração, augusto e misericordioso, está o Verbo do princípio. Passaram todas as gerações, com as suas inquietações e angústias. Caíram os tronos dos reis e caíram as suas coroas.
mas o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e toda a alma humana vai crescer, vai superar todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Aí ele conclui: tudo passou, só Jesus não passou, na caminhada dolorosa do mundo. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Quando Emmanuel diz aqui, ele não é só a figura de Jesus, nós também. À medida em que nós nos transformando, vamos nos transformando com ele, com o exemplo dele, com o amor dele, nós vamos nos tornando inacessível a tudo que o tempo destrói, porque vamos em nós tendo todas as virtudes divinas, tal qual ele nos ensina, e chegaremos ao ponto final com ele. Não vos deixarei órfãos, caminharei contigo todos os dias. É isso que Jesus nos diz e que nós consigamos sentir isso para caminhar com ele tanto quanto ele caminha com a gente. Muito obrigada, pessoal querido. Lívia, muito obrigado. Deixa eu voltar aqui para falar com você, mas conforme você estava falando, eu me lembro muito das mesas mediúnicas. E às vezes, naqueles momentos mais difíceis, né, aqueles espíritos mais rancorosos, aqueles que vêm naquela dificuldade, e aí a gente, aquela ordem, vamos pensar em Jesus, vamos pensar em Jesus. E aí começamos a pensar fortemente, aí aquilo tudo vai acalmando, né? E o próprio espírito vai acalmando. E aí eu fico pensando assim, porque ele está em toda parte, inclusive dentro desses próprios irmãos, não é? Lá dentro daquela sua memória, vamos dizer assim, ancestral, do coração espiritual, porque mesmo aquele que se diz tão contrário, quando todo aquele grupo está orando e se fala em Jesus, a coisa começa a amainar, né? A coisa começa a tranquilizar. Quantas vezes eu assisti isso, né? Essa essa mudança da violência ou da agressividade, e aquilo vai se acalmando, ele vai conseguindo ouvir. Então, é, não é só todos ali pensando em Jesus e aqueles espíritos que estão ali no Jesus, mas eles também, né? É como se a gente fizesse com que ele fosse buscar lá do fundo, mesmo aquele mais agressivo, mais terrível, lá do fundo, esse Jesus que também está ali nele, né? Lá dentro dele, né? E quantos começam a chorar, chorar de repente, assim, de repente, né? Então, é uma força, é um poder, é maravilhoso, É né? maravilhoso. Eu acho que é a força do amor, né? Esses Força do espíritos vão amor. sentindo que tem amor, as pessoas estão ali tentando ajudá-lo com amor. Não, isso eu tive a felicidade, eu tenho a felicidade de assistir, de ver como uma palavra de carinho, de amor e de contar, falar de Jesus, como vai acalmando, né? Vai norteando aquele espírito tão ali sofrido, né? É uma coisa muito linda de se ver esse trabalho que é feito no Centro Espírita, que é a mediunidade com Jesus, É. né? É uma coisa, é uma das coisas mais sublimes para mim, mais lindas da doutrina, né? Porque é um trabalho de libertação, às vezes numa reunião de uma hora, não é?
quanta libertação, as pessoas não têm noção do que é feito ali naquela reunião tão singela, porque às vezes não são só aqueles que estão ali, vamos dizer assim, a gente conversando com eles, mas aqueles todos que estão participando também, que são muitos. Então, e Jesus é aquela figura que fica ali, né? Presente, que é lembrada e que é falada, que tudo acalma, tudo tranquiliza, tudo norteia. É maravilhoso. Obrigado aí por você nos aproximar tanto de Jesus. Está Eu que perto de nós, mas agradeço. às vezes a gente esquece que ele está tão perto de nós, né? Vou passar a palavra para Augusto. Oi, Augusto. Oi, 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 oi. Vivian, a gente conversa, a gente reflete, a gente reorganiza os pensamentos. Nós sabemos que a razão e o sentimento são as asas da sabedoria, para que a gente não fique pendendo para um lugar só, para que a gente possa alçar os voos a que estamos destinados e um dia teremos a estabilidade da sabedoria plena. Quando a gente fala em Jesus, a gente fala no amigo, no companheiro, no que está lado a lado, que nos leva, nos caminha ou nos encaminha para um projeto de felicidade. Então, levar Jesus, estar com Jesus, eu sempre digo isso. Aonde? Será que é só num templo, onde janelas, portas me tiram lá de fora? Ou é estar com ele aqui dentro, no supermercado, na feira, na corrida, no rio, na praia? O que que eu faço dessa natureza que me acolhe e que eu critico aqueles que eu digo destroem a natureza? Mas destruir não é somente um ato físico, é um ato mental também. É um sentimento deturpado em que uma hegemonia fictícia de um ser se acha no direito do julgamento. Então, nós muitas vezes julgamos, sim, não estamos livres disso. Mas o mais grave é quando a gente condena, porque quando a gente condena, a gente se sente superior. E aquele que nos vê verdadeiramente, Jesus, sabe quem somos e não nos abandona, não nos condena. Continua caminhando conosco. Que a gente possa dizer: ah, meu irmão, ah, meu ídolo, meu caminho, verdade e vida. Desculpa mais uma vez, mas não me abandone. Jesus em nós, esse amor que Vivian colocou, é o amor que um dia compreenderemos e viveremos plenamente. E não precisaremos mais ter uma forma física, nenhuma fala orgânica, e sim simplesmente um sentimento que vai me unir a Ele e a falange crística, né? Quantos Cristos existem, né? E que um dia, quem sabe, seremos um Cristo também. Obrigado, Vivian. Eu que agradeço. Nádia, você quer falar alguma coisa? Eu não queria que acabasse. Vamos cantar aquela música, Nádia? Eu Oi, tenho Jesus no no meu coração. meu coração eu tenho mesmo. E aí, olha só, estava tão gostoso que a gente que tem essa sensibilidade percebe o ambiente todo em torno, ele fica numa leveza quando se fala de Jesus. É, É como, Jesus. não é? Aí eu me senti assim, tão leve, tão leve. É isso que Jesus transmite, é esse amor que vem, que parece que a gente está só numa coisa online. Mas isso aqui é tão forte. Quando a gente fala em Jesus em qualquer lugar, pode ser até num computador, pode ser num celular, pode ser num livro, como você leu, mas é tão forte isso que ele entra na gente, né? E esse amor nos é transmitido apesar das nossas imperfeições, que, como você falou, ele é atual, mas está com a gente. A gente é tão cheio de tão pequeno perto dessa grandeza toda que a gente vê, que lê, que estuda. A gente é tão pequeno, mas Jesus é tão grande.
né? Ele é tão amoroso que abrange tudo. E isso é o nosso consolo, é o Cristo Consolador mesmo, né? Aquele que veio para nós e nos consola toda vez que a gente estuda, toda vez que a gente tem um problema que a gente recorre. Nunca é igual quando a gente recorre a Jesus, né? Então é assim, é esse carinho, é esse afago, é essa luz, é essa bondade infinita que vem de onde a gente não sabe, né? Mas que vem, que chega, que desce aqui e que nos traz todo esse bem-estar, essa que eu tenho que te agradecer, essas palavras que me fizeram muito bem. Isso não é demagogia, isso é real, entendeu? Eu me senti muito bem aqui, abraçada, assim, era como se Jesus estivesse nos abraçando, né? Então, eu acho que foi um bem-estar geral. Obrigada, Vivian. Olha, Eu que gratidão, agradeço. Eu que gratidão, agradeço. gratidão. Só queria te pedir uma autorização. Eu Claro. vou fazer um estudo na terça-feira, se eu podia usar essas palavrinhas de Emmanuel, que você Pode citou usar aqui. tudo. Pode usar tudo. É, Tá. uai. Obrigada. Pois é, Vivi, a Vivian não patenteou, né, Vivian? Nada, que isso, Nossa É Senhora, do é tudo Emmanuel, nosso. por isso que eu É. pedi para. Vivi, eu me lembrei de te falar que assim, nós temos uma turma aqui, hoje nós estamos em 14, às vezes nós somos mais, mas muitos de nós aqui nos conhecemos há muitos anos e somos evangelizadores há muitos anos. Evangelizamos mesmo, né? Até hoje. Então, esse amor de Jesus, essa transformação e o que isso acarreta, a gente já testemunhou muito ao longo de todos esses anos. Principalmente nós que agora evangelizamos uma comunidade muito difícil, crianças e jovens muito difíceis, né? A gente sabe o que é, né? A gente é, fez uma opção, né? Dada a dificuldade de lidar com eles e tal, a gente fez uma opção que era assim: o nosso tema vai ser sempre Jesus. É sempre Olha que Jesus. Então, legal. quando a gente conta as histórias de Jesus, porque a gente pensa assim, se eles colocarem Jesus no coração, pronto. É É. claro que a gente fala da doutrina, fala do doutor Bezerra, fala de todo, de tudo. Mas o nosso maior objetivo é que eles amem Jesus. Eles tenham Jesus como companheiro, né? Os momentos difíceis que são sempre difíceis na vida deles, sempre. Desde as criancinhas menorzinhas até os jovens e tal. Então, nós, assim, o Augusto, a Elci, eu estou vendo aqui a Cristina, a Maristela, o Pedro Paulo, a Ivone, nós somos de uma turma de muitos anos de evangelização juntos. Então, a gente sabe o que é o amor de Jesus e a transformação. Tem crianças que chegam no nosso centro assim, meu Deus, uns animais assim, zinhos, indomáveis, com muitas situações dificílimas. Aí a gente, quando chega no ano seguinte, fala assim, nossa, mas como a fulaninha é diferente. Chegou, correu, abraçou. Eu estou falando isso porque todo mundo aqui sabe. Esse ano mesmo, assim, mas estavam tão tranquilos, vieram abraçar a gente. Muitas vezes não foi assim no passado, né? Não foi assim no passado. Então, essa transformação é sensacional e a gente é por isso que a gente às vezes vence assim muita dificuldade até pessoal, porque a gente vê essas de ir, né, no centro, de ir num local que a gente sabe que é perto da comunidade, que tem mil problemas, que tem isso, mas a gente vê a mudança, entendeu? A mudança que é o amor, o acolhimento e essa coisa de Jesus, sabe? A história de Jesus para eles. É isso.
Eu vou passar então para Muito. a Cristina. A Cristina é a nossa evangelizadora, responsável. Nós evangelizamos juntos há muitos anos, em outro centro, em Ibirajara, né, Cristina? São anos e anos. A Cristina, nós temos, nós temos currículo. A Cristina, então, tem muito currículo. Fala, Cristina. Desde que esse currículo ajude na minha evangelização, né? Não adianta evangelizar os outros. O importante é que o crescimento seja interior, né? Quer dizer, que essas palavras de Jesus possam tocar os nossos corações, né? Esse é o objetivo, porque se nós nos transformarmos, como a Vivian está nos convidando, né? Fazer a nossa autotransformação, a gente consegue irradiar, né? Porque o amor, na verdade, não é uma coisa que você guarda numa caixinha, né? O amor irradia, né? O amor é luz, né? Então, se você conseguir iluminar, que seja assim, uma luzinha pequena, uma luzinha menor que da vela, coisa assim, mínima, né? Aquilo vai irradiar. E as crianças Isso. sentem, não precisa nem dizer, né? E o amor irradia. Então, o importante é que a gente tenha presente esse amor de Jesus, né? E a gente ouça essas passagens maravilhosas que você trouxe, porque nós nos lembramos do nosso mestre, né? E é sempre bom lembrar do mestre, né? E a gente lembrar de todos aqueles ensinamentos maravilhosos que ele nos trouxe, e a gente vai para lá, para a Palestina, viver com ele, ouvir de Jesus, né, essas palavras, e aí despertar esse amor que está dentro de nós, né? Na verdade, esse amor está aqui dentro. A gente é que não consegue libertar ele, né? Então, trazer esse amor, né, de dentro de nós para as pessoas que nos cercam é extremamente difícil. E a sua palestra nos ajudou, porque nos lembrou do nosso mestre, tão querido, né? E a gente lembra e a gente fica feliz só de lembrar do mestre. Obrigada, Vivian. Foi muito boa a sua palestra. Eu que agradeço, eu que agradeço. Não, e se eu puder fazer um breve, eu sei que às vezes eu falo muito, mas só uma coisa assim, que ouvindo vocês, eu me lembrei de duas questões do Paulo Estevão. A primeira, quando o Paulo chega na casa do pai para receber alguma ajuda, né? Precisando de algo, sem nada, chegou em Tarso, depois da transformação, né? E o pai não o recebe, enfim, resumindo. Mas o que me marcou foi que quando o pai fala para ele escolher, olha, ou eu ou o Nazareno, o carpinteiro Nazareno que morreu na cruz, ele sente o orgulho, ele sente a injustiça, mas ele se educa, porque ele já conhecia Jesus. E ele vira para o pai e fala: Meu pai, nós dois precisamos de Jesus. Isso é magnífico, isso é para a nossa vida. E a segunda coisa que eu queria comentar, e aí que eu lembrei quando vocês falaram da evangelização, que Paulo com Barnabé. Quando os dois estão voltando de Jerusalém, o Paulo tem uma iluminação sobre levar o evangelho de Jesus para outros locais, além de Jerusalém, para outras comunidades. E aí ele fala que as necessidades materiais, então a fome do corpo, etc., ela vai existir por um certo período. Mas o mais importante é a gente alimentar a alma. E quando a gente ensina Jesus para os corações das crianças, dos jovens, dos adultos, nós estamos ajudando eles a perceberem que não existe mais nem a fome nem a sede do espírito. Com Jesus, eles vão conseguir desenvolver o que quer que eles necessitem nessa vida. Isso é muito forte. Nós sabemos que é. Isso é potência da alma. Então, ensinar sobre Jesus para mim não há ensino melhor assim. É isso mesmo. Que Deus Agora, abençoe esse trabalho lindo de vocês. oi? Que Fala. Deus abençoe esse trabalho que vocês fazem Ai, tão bonito. obrigada, querido. Bom, agora mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu queria muito que o Pedro Paulo fizesse a prece, mas acho que ele ainda está com problema no celular, né, Pedro Paulo? Então, eu vou pedir para para a Ivone. Ivone, você pode fazer a nossa prece? Ivone é a presidente do nosso centro Bezerra de Menezes. E ela faz um trabalho de amor muito bonito, sabe? Junto a presidiários, aqueles jovens, sabe? Ela faz um trabalho muito bonito.
e na nossa casa também, junto àqueles assistidos, né? Então, Ivone, Boa noite, corações. Eu posso fazer a prece. Amado Mestre Jesus, todos os espirituais da nossa casa, do nosso estudo, obrigado pela oportunidade, obrigado pela lembrança que a gente teve do nosso mestre no estudo de hoje. Obrigado por nos apresentar de novo o nosso mestre como nosso amigo, como nosso irmão, como aquele que está sempre perto da gente, que sempre acompanha a gente, como aquele que está sempre ajudando cada um de nós, principalmente aqueles que ainda não o conhecem, aqueles que ainda caminham num caminho que não deveriam mais estar caminhando e que não têm a mínima noção de cada amiga pela oportunidade. Obrigada, Pai de Misericórdia, por tudo, pelo trabalho, pela oportunidade, pelo estudo, pela oportunidade de conhecermos esse irmão, pela oportunidade de estarmos sempre junto com ele, de levarmos ele, a cada um desses irmãos nós, que necessitam muito dele, precisam. Deus Pai, a sua misericórdia nos ajude, Jesus nos acompanhe sempre, para que tenhamos uma caminhada sempre é o que é conosco hoje, sempre, assim seja. bom, meus amigos, nós estamos encerrando o nosso trabalho. Quero convidá-los para a semana que vem. Nós teremos a nossa Ana Maria, lá do Centro Espírita Miguel, aqui perto do Meia, e ela vai falar para a gente aquela, ah, aquela lição, né, do nosso Livro dos Espíritos, que é a afeição que certos espíritos têm, né, de alguns encarnados. E eu fiquei pensando muito, ela é uma pessoa também muito doce, muito meiga, e ela vem falar com a gente sobre isso, tá? Então, Vivian, mais uma vez, muito obrigado aí por Eu que essas suas agradeço. palavras que nos aproximam de Jesus, nos tocam muito. E, pessoal, uma boa semana, Obrigada muito, mais uma vez, Vivian. Eu que tá? agradeço, pessoal. Obrigadão, de coração. Até a Tchau, semana que deu certo, tá? Paz e luz. Obrigada. Boa noite a todos. Aline, Cristina, Ângela Tchau, Garcia, muito Mar. bom. Tchau. Obrigada Tchau. pela presença. Tchau, tchau. E até Obrigada. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Obrigada. já foram. Bye, bye, gente. Até a próxima. Tchau.